Prezados senhores professores, prezadas professoras, orientadores, orientadoras, senhor excelentíssimo reitor, diretor acadêmico, a todas as autoridades acadêmicas nesse momento, quero prestar a minha gratidão por ter concluído mais uma fase no meu processo de dissertação, aonde eu trabalho especificamente um tema que talvez não seja muito comum dentre os programas de mestrado, mas eu decidi trazê-lo em função de ser um tema de muita necessidade, um tema de uma observação que durante alguns anos eu venho fazendo. A dissertação que está sendo apresentada tem como abordagem a sombra e persona paterna, uma abordagem sobre o impacto da figura paterna no desenvolvimento emocional da personalidade dos filhos. E a primeira grande questão que precisa ser colocada nessa estrutura é que ter filhos não é para todo mundo, porque a infância ela determina a vida de todos nós e é fundamental para a existência humana. E na esfera psíquica, os primeiros 2 anos significam a base da construção de uma personalidade saudável. Quando nós olhamos a violência, a agressividade, a falta de ética e a falta de moral dos tempos modernos, e não são apenas fruto de dificuldades econômicas e sociais, mas da falta de amor, educação, limites, surge então a primeira pergunta: por que o pai? E nós temos então o tratado de toda uma construção da psicanálise e da psicoterapia junguiana, de que a figura paterna ela representa a autoridade, a lei, os limites que disciplinam a criança, e a presença do pai que ajuda a criança a separar-se da ligação primária com a mãe, para que ele possa explorar e descobrir novas relações, tornando-se, de alguma forma, um ser humano independente, autônomo. E por isso nós trazemos 2 grandes questões que são bem poucas discutidas fora do campo acadêmico: os complexos e os arquétipos. E o complexo ele surge como impulsos inconscientes e especificamente a imagem ou arquétipo do pai. E esses impulsos podem ser positivo ou negativo. O arquétipo, que é a figura do pai, corresponde então às palavras de ordem, de orientação. E por que então a função simbólica do pai? O pai, como função simbólica, ele exerce uma influência no processo de estruturação psíquica da criança. A importância do pai no destino do indivíduo atribui aos pais uma participação fundamental na vida e estruturação dos filhos, bem como o poder de guiar toda a trajetória da criança a um destino mais elevado. Ao passo que a função paterna, quando ausente, e essa ausência paterna, embora seja vontade que um ser humano queira estar próximo dos seus, mas muito frequentemente a verdade é que muitas vezes o ser humano ele pode crescer e evoluir sem que ele tenha
pai, é compreendido que as suas possibilidades e potencialidades, quando são exploradas com a presença e o amparo paterno, há toda uma condição de estruturação psíquica. E isso faz com que haja significativamente uma existência saudável e fecunda. A ausência paterna na infância, ela fragiliza toda a estrutura da psique. Na adolescência, ela compromete significativamente o indivíduo como um todo, e que para as crianças abandonadas pelo pai é muito difícil se adaptar ao mundo e à realidade. É provável que também desenvolvam medo dos vínculos afetivos profundos. O desenvolvimento saudável dos filhos será facilitado pela efetiva e contínua participação de ambos os pais em sua vida, oferecendo apoio e segurança, independente da configuração familiar que se estabeleça. Eu quero agradecer aos senhores, professores, orientadores, reitores, coordenadores, agradecer a todos que nesse momento assistem à minha apresentação, que vai anexada ao meu texto de dissertação, e eu desejo que esteja a contento nessa grande busca pelo saber, pelo conhecimento, nessa trajetória em que venho fazendo ao longo do tempo, dentro desse país que cada vez mais inviabiliza as nossas chances de estudo, e em especial aos nordestinos, chance de chegar em algum lugar, ao lugar do saber, que deve ser uma oportunidade dada a todos que desejam saber. Muito obrigado e aqui encerro.